O maior problema do ser humano é a maldição do pecado. Preste atenção. O seu maior problema não é o problema que você vem pedir oração para resolver. O seu maior problema é, enquanto você viver no pecado e debaixo do pecado, sua vida está amaldiçoada. Sua vida está debaixo de uma maldição, porque o pecado é uma maldição. Sou eu quem fala isso. A palavra de Deus fala que lá, desde o início, quando o homem e a mulher pecaram, Deus falou a Adão, e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Compreendeu? O real problema da humanidade é uma só palavra: pecado. O que é o pecado? É desobediência a Deus. É ignorar a voz de Deus e, portanto, ouvir a voz do diabo através do seu próprio coração, seus próprios desejos. Esse é o grande problema do ser humano. Quando ele ouve a voz do diabo, ou a voz do seu próprio coração, que ele acha que está ouvindo a voz do coração, mas o diabo está usando o seu próprio coração para falar com ele, então ele está ouvindo a voz do mal e trazendo o mal para a sua vida. Veja, a palavra ensina que nós somos servos, escravos daquele que obedecemos. Se você ouve a voz de alguém, você é servo daquele alguém. Se você obedece à voz de alguém, você é servo daquele alguém. Você se coloca debaixo daquele alguém. Quando você ouve a palavra, você está obedecendo a Deus. Logo você se coloca debaixo de Deus, debaixo da responsabilidade de Deus. Se você obedece a Deus, Ele é responsável por você. A ordem que Ele deu a você, a palavra que Ele deu a você, Ele que é responsável. Então você é responsabilidade dele. Mas quando você ignora a voz de Deus e ouve as outras vozes, que é a voz do diabo, disfarçada de outros tipos de vozes, então você se coloca debaixo da autoridade do diabo, do mal nessa vida. Isso é pecado. Pecado não é só roubar, matar, adulterar. Não é, quando se fala em pecado, as pessoas pensam logo em pecado capital. Não. Pecado é desobediência a Deus. É ignorar a voz de Deus e ouvir as vozes contrárias a Deus. Então, quando você se coloca debaixo dessas vozes, você então se coloca debaixo da maldição do pecado. O pecado vai destruindo a vida da pessoa. Vai destruindo, ele tira a paz. Primeira coisa que o pecado faz, tira a paz da pessoa. A Bíblia diz, o ímpio não tem paz. Os ímpios não têm paz. O que é o ímpio? O ímpio é o que não crê em Deus. É o que ignora Deus. Ou diz que crê, mas na prática não obedece. Então, os ímpios não têm paz. O pecado rouba a paz da pessoa. O pecado abre a porta da vida da pessoa para o mal. E com essa abertura de portas para o mal, tudo que o mal quiser fazer na vida dessa pessoa, ele vai fazer. Então, quando a pessoa abre a vida dela para o mal, a maldição do pecado entra e ali começa toda a desgraça do ser humano, que vai acabar levando à morte, pois o salário do pecado é a morte. E aí vem o que a Bíblia chama de segunda morte. Mas o pecado traz a morte para o pecador, destrói a vida dele. A pessoa não entende que pecado
não é só o que a gente faz. O pecado está na nossa natureza. Nós já nascemos em pecado. Davi falou: em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos no pecado. A criança não precisa aprender o pecado está dentro dela. O pecado está na criança. A criança vê a outra brincando com um brinquedo, ela tem o brinquedo dela, mas vê a outra brincando com outro brinquedo. Ela quer deixar o dela e pegar o da outra criança. Sim ou não? Não sabe nem falar ainda, mas já tem inveja, já tem egoísmo. A criança não sabe nem falar e já sabe mentir, enganar. Não, o pai pergunta: quem fez isso aqui? Ela mente. O pecado já está aqui na veia. Como uma doença hereditária. A doença hereditária é: você não tem culpa de ter herdado esses genes da sua família. Mas seu pai teve a doença, sua avó teve a doença, sua avó teve a doença e você então teve a doença também. Está ali. Você não fez nada para fazer. Você não cuidou mal da saúde. Estava ali já em você. Assim é o pecado. Mas o que acontece com o Senhor Jesus? O que o Senhor Jesus veio para resolver neste mundo? Jesus veio só para curar doença? Não, ele curou doença, mas ele não veio só para curar doença. Ele veio para dar de comer aos famintos? Não, ele deu de comer aos famintos, mas não veio só para isso. Isso são coisas físicas, temporárias, materiais. Doença, o emprego que a pessoa precisa, a dívida, a fome que ela tem, tudo isso Deus cuida como pai. Ele é pai, ele sabe cuidar dos seus filhos. Mas o principal problema do ser humano chama-se pecado. Então o que ele veio fazer? Ele veio aqui para tomar para si o pecado, para resolver o problema do pecado. O pecado entrou no sangue do ser humano. É uma doença mortal que ele tem. E se ele não ficar curado dessa doença, esse pecado vai levá-lo à morte. E ele vai para o inferno. A morte quer dizer separação eterna de Deus. Então Jesus, para resolver o problema do pecado, o que ele veio a esta terra fazer? Ele veio a esta terra como homem, obedeceu ao Pai como nenhum ser humano pôde antes nem depois dele. Cumpriu a palavra de Deus, cumpriu a lei, cumpriu a vontade de Deus, viveu uma vida perfeitamente obediente. Mas injustamente foi para a cruz, foi crucificado, foi morto. E quando ele morreu ali, ele levou sobre si os nossos pecados, levou a maldição do pecado sobre ele. Ele levou isso, porque ele foi o substituto. Ou seja, o Pai, para dar a oportunidade a você que diz assim: mas eu não tenho nada a ver com Adão e Eva, que culpa tenho eu que Adão e Eva comeram aquele fruto, agora eu vou pagar o pato só porque eles pecaram? Pois é, para resolver essa injustiça, Deus então mandou o Filho dele aqui para viver perfeitamente e levar sobre ele a sua culpa, o seu castigo. O castigo que você tinha que levar, a morte que você tinha que levar, ele levou sobre ele. Então morreu, mas como não tinha pecado, a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde mantê-lo. Na sepultura, ele ressuscitou e deu a maior prova para todos de que ele era o Filho de Deus que veio para salvar aqueles que creem nele. Então, se você quer ficar curado da maldição do pecado que corre nas suas veias, você tem que crer no Senhor Jesus, crer no sacrifício dele, se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, abandonar os pecados
que é o que a Bíblia chama de conversão, mudança de vida, mudança de direção. E então, batizar-se nas águas, deixando a vida velha para trás, ser cheio do Espírito Santo e passar a viver uma vida nova para Deus. Aí você é curado do pecado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E refrigério é o quê? Esse alívio. Não quer dizer que você não vai ter mais lutas. Lado de fora é o calor das lutas, mas de dentro o refrigério, a paz, a certeza da salvação. Se eu morrer agora, estou pronto, Senhor. Se eu morrer mais tarde, estou pronto. Se eu morrer daqui 10 anos, estou pronto. Porque há um refrigério, há uma paz dentro da pessoa. Isso tem que acontecer com você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.